dia! Os movimentos sociais nasceram da necessidade de reivindicar o direito à democracia, a melhoria nas condições de trabalho, ao voto, à terra, contra a violência, contra o capitalismo, contra a corrupção, contra as guerras e tantas outras coisas. Para entender a importância dos movimentos sociais como um mecanismo de luta por direitos, vamos conversar hoje com Gilmar Santana, que é professor doutor do Departamento de Ciências Sociais da UFRN, e com Felipe Tavares, que é coordenador de Educação e Formação Sindical do Sinteste-RN. A eles eu dou o meu bom dia de hoje para a gente conversar sobre esse assunto. Opa, gente, deu um probleminha aqui. Conversar sobre esse assunto que tanta gente precisa entender, né? Como reivindicar, qual é a maneira correta, né? Muitas vezes as greves estão acontecendo aí, as pessoas não entendem. Greve é uma coisa, reivindicação é outra, né? E a gente está aqui sempre para tentar esclarecer todas essas dúvidas. Gilmar, seja bem-vindo ao nosso programa. Qual a origem dos movimentos sociais e como é que eles começaram a atuar especificamente no Brasil? Obrigado pelo convite, né? Mais uma vez aqui, fico contente em encontrar, gosto do programa. E, bem, a origem dos movimentos sociais, na verdade, são várias origens e elas sempre aparecem a partir do momento em que há uma grande contradição entre as necessidades de sociabilidade mais justas e a contradição que impossibilita as pessoas. Então, a gente pode imaginar assim, quando os conflitos se acirram mais, então isso fica mais evidente. Então, nós temos na história vários movimentos, inclusive que não eram considerados no que a gente chama hoje de movimentos sociais. Hoje virou meio que uma classificação. E isso, na verdade, várias coisas não eram configuradas como movimentos e que acabam a gente olhando no processo histórico que eles aconteceram. Então, você pode ver isso tanto na Antiguidade, mesmo na Idade Média, né? E na vida moderna, principalmente a partir do evento da indústria e do avanço do capitalismo, isso ficou mais forte. No Brasil é a mesma coisa. Então, nós temos em movimentos que seriam pré-capitalistas, vários deles que eram movimentos sociais, né? As chamadas revoltas, né? Que nós tivemos várias regionais no Nordeste, no Sul do Brasil, todas elas podem se classificar como movimentos sociais. Agora, nesse que a gente conhece hoje, nessa configuração que a gente conhece hoje, eles emergem mais forte, principalmente a partir dos anos 50. Né? As ligas camponesas mesmo aqui, né, no Nordeste, elas vêm já germinando o que viria a ser depois nos anos 60, 70, o que a gente conhece como movimentos sociais, inclusive não é a mesma coisa o movimento sem terra do que foram as ligas camponesas, mas também a luta pela terra, então ela já existe muito tempo antes. Como a gente conhece como movimentos sociais mais fortes, isso aparece muito a partir dos anos, do meados dos anos 60 e percorre principalmente os anos 70. Porque é justamente o período quando ocorre o golpe militar, em 64. Então, de 64, a partir do momento em que as participações sociais elas vão diminuindo, elas vão sendo, na verdade, não diminuindo, elas vão sendo cerceadas, elas vão sendo censuradas. E a partir do momento que cada mecanismo vai sendo impedido de se manifestar pelas regras oficiais, partidos políticos, sindicatos, o próprio medo da repressão, né? Isso, exatamente. E isso também, toda essa coação que os movimentos vão sentindo, né? Os movimentos estudantis, principalmente a UNE. Então, a partir de 68, principalmente depois do AI-5, o que vai acontecer? Vários grupos que nem eram tão participantes assim, que nem começam também a sentir, né, na pele todo um processo de mudanças de condições de vida muito ruins no Brasil. Né? É o período dos grandes êxodos rurais, principalmente, né, do Nordeste para o Sul. As cidades não tinham estrutura para receber essa quantidade tão grande de gente e todas as cidades começam a inchar e começam a aparecer os grandes conflitos, as capitais principalmente, no Sudeste, e depois também isso vai percorrer o Nordeste também, mas no final dos anos 60 e 70 é onde começa a aparecer principalmente movimentos reivindicatórios. Como a Igreja Católica foi a única que ainda conseguiu ter um espaço
de manifestação, vários grupos se aglutinaram a ela. Então, tem período, a emergência da teologia da libertação, são várias coisas que acontecem ao mesmo tempo. Então, isso começa a aparecer os movimentos que a gente conhece mais hoje, né? Vários movimentos reivindicatórios, mas eles começam nas periferias e nos grupos mais marginalizados. Onde tem as maiores aí as maiores dificuldades, né? As maiores dificuldades. As maiores contradições sociais, as maiores contradições econômicas, as maiores contradições de condições de vida. Acaba sendo uma espécie de necessidade mesmo, é uma necessidade. É uma necessidade. Não é uma invenção de liderança. Sim. É isso que eu queria dizer também, né? É diferente quando você pensa o partido, a formação do partido. É um pouco diferente. Ele pode até vir, como o PT nasceu, desses movimentos sociais, mas não necessariamente. Agora, o movimento social, ele independe disso. Ele pode também ter lideranças, mas ele nasce dessas necessidades, dessas contradições, tanto que ele pode começar a ter uma vida longa ou uma vida curta. Sim. Depende do que é a reivindicação. Felipe, com a redemocratização, uma palavra complicada, cada movimento social foi forjando sua identidade, né? Uma coisa muito particular, como o Gilmar estava falando. Como é que você vê essa forma, né, de atuação? Ela é benéfica para as lutas, de uma forma geral? Então, acho que, como o professor já vem colocando, né, muitas vezes esses movimentos sociais eles surgem por pautas específicas, né? Sim. Por moradia, por terra, por questões identitárias, seja étnica, seja de gênero. Então, na verdade, o movimento social, ele, de certa forma, ele precisa ter uma identidade porque ele é formado em torno dessas pautas, né? É a razão dele de existir. Então, ele precisa, sim, saber o que é que ele quer, traçar objetivos, traçar táticas de luta, estratégias e mobilizar para pressionar o Estado e conseguir essas reivindicações, ou mudar a consciência das pessoas, mudar a consciência da sociedade, né? Então, é positivo, obviamente, que o movimento social ele tenha identidade. Eu acho que o que a gente pode colocar é que é importante também que os movimentos sociais eles não se restringam a pautas específicas demais para que não seja excessivamente efêmero, né? Sim. Mas sim que ele invista também na formação política, para que ele tenha uma leitura mais global de sociedade. Só um exemplo para me fazer entender, não basta lutar pela casa, você tem que lutar também para que a escola seja próxima da casa, para que haja saneamento que passe na rua, né? E você precisa ter atenção a outras esferas da sociedade que não seja apenas a casa, né? Então, o que a gente coloca é isso, né? Que o movimento social ele precisa também abranger outras coisas além daquele motivo único que é o do seu surgimento. Né? Gilmar, a gente vai falar isso nesse bloco agora de uma forma um pouco mais resumida, o que eu acredito que a gente vai precisar falar muito sobre isso no restante do programa, que existe uma linha tênue, né, que une e separa partidos políticos, o movimento sindical e os movimentos sociais, né? Para quem está dentro da configuração, entende, né, de certa forma, essa diferença. Mas para quem está em casa acompanhando o jornal, aquela coisa, vê aquela movimentação e muitas vezes não sabe o que é que está acontecendo. Para a população, como é possível perceber essas diferenças, até para entender, de certa forma, querer participar? Porque às vezes uma luta que está acontecendo ali também é sua, né? E você acaba não sabendo. Como é que identifica essas diferenças? Mas você imagina como via televisão, via como? Aonde ela identificar? De uma forma geral, né? Da população mesmo. Como é que ela enxerga esses movimentos? Ali passando na rua ou na televisão com alguma matéria? Como é que a população difere? Então, na manifestação não é possível, a não ser que as pessoas já conheçam. O MST, é fácil identificar, movimento sem terra. Né? O sindicato é fácil identificar, porque está classificado já como sindicato. Agora, no processo, né, das manifestações, fica uma coisa muito difícil, né? Para a população ela poder conhecer isso, ela deveria, né, na verdade, se envolver mais com a discussão política ou estar mais aberta ao processo de discussão do que vem acontecendo, para perceber as diferenças. Né? Realmente é uma linha muito tênue, várias lideranças são ao mesmo tempo do partido e de um movimento. Ou do sindicato, ou vão do sindicato para um partido. Então, realmente fica muito diluído. Eu acho muito difícil. A gente vai falar bem melhor sobre isso agora no segundo bloco. E você de casa, fique atento que já a gente volta com o nosso Diálogo Plural. Um minutinho, não sai daí. Voltamos
Voltamos com o programa Diálogo Plural de hoje, que conversa sobre a importância dos movimentos sociais, com a presença de Gilmar Santana, professor doutor do Departamento de Ciências Sociais da UFRN, e com Felipe Tavares, coordenador do Sinteste-RN. É comum a mídia transmitir para a população a ideia de que os movimentos são agitadores e assim tentam criminalizar e diminuir a importância das manifestações. Com isso, vemos também a crescente violência policial que atua na repressão aos movimentos. Vamos entender melhor um pouco isso na matéria de Ricardo Crush. Acompanhe. Os movimentos sociais se caracterizam como ações coletivas de grupos organizados que buscam alcançar mudanças no contexto social por meio da reação e debate políticos. No entanto, nos últimos dias temos vivenciado a tentativa de reduzir os mínimos direitos sociais conquistados e o crescimento de uma campanha de criminalização desses movimentos. Conversamos com Kel Medeiros, militante do Levante Popular da Juventude, que nos falou sobre esse processo. O aparato de repressão aos movimentos sociais, ele age, ele tem braços, e esses braços a gente consegue ver nitidamente de onde eles vêm. É a mídia, por um lado, deturpando, culturalizando dentro das casas qual é o papel do movimento social. A repressão, ela vem e ela é encoberta, inclusive, pela mídia. Não é só o que a mídia mostra, mas é também o que a mídia não mostra. Por outro lado, a gente tem diretamente o aparato policial, aqui mesmo em Natal, em processos de ato de passe livre, em processos de repressão às ocupações de terra, ou seja, dos movimentos de ocupação urbana. A gente sabe que a polícia ela tem o seu papel fundamental nesse processo da repressão aos movimentos sociais. E como terceiro braço, a gente encontra o Poder Judiciário. Eles têm toda a condição de fazer o que fazem porque é judicializado, amparado. A lei antiterrorismo que apareceu, ela contribuiu para isso, por exemplo. Kel nos fala ainda sobre como visualiza o momento atual em que diversos segmentos de mobilização estão unidos contra o atual governo e os processos de reforma propostos por ele, que afetam a grande massa social do país. As organizações políticas de todo o país estão conseguindo se conversar, porque a conjuntura ela está batendo na vida de todos nós, Está sendo algo que está muito comum às pautas de todos nós, Que é barrar o retrocesso de direitos do povo, barrar esse governo que está colocado, lutar por eleições diretas. Então, as frentes, inclusive, como a Frente Povo Sem Medo e a Frente Brasil Popular, elas surgiram também com essa característica de serem as ferramentas que vão unir esses movimentos. Sempre que o povo levantar, sempre que houver qualquer capacidade de reivindicação popular, a gente sabe que vai vir como contrapartida um processo de repressão aos que lutam. Gilmar, como a gente viu aí na matéria, a gente tem visto uma crescente escalada na violência policial, Repressão e criminalização dos movimentos sociais, como os integrantes desses movimentos podem se resguardar, Porque muita gente, a gente vê os movimentos ali organizados, tudo certo, mas tem quem se aproveite da situação, Porque está ali vandalizando mesmo de alguma forma, ou porque é do lado contrário, quer atrapalhar. Como é que a própria polícia consegue identificar isso e como é que os movimentos legítimos conseguem se proteger nesse momento que a gente está vivendo? Acho que uma das ferramentas hoje, a internet, as redes sociais, elas têm ajudado muito nisso, em horizontalizar mais a informação. Isso é uma ferramenta que hoje tem ajudado bastante. Outra é a forma de diálogo com a população. Na verdade, ela pode ser um pouco mais horizontal. Sim. Talvez essa comunicação de deixar mais evidente a organização dos movimentos, a pauta de reivindicação. Uhum. Agora, é um problema difícil porque a própria estrutura policial ela já vem armada de uma forma e também aliada à mídia, que ela defende sempre uma posição que o movimento ele é de baderna. Sim. Então, quer dizer, uma forma de se resguardar também é sempre deixar claro quem são essas lideranças, o que é a bandeira de cada grupo. Acho que isso ajuda bastante. Mas mesmo assim, o discurso ele é muito contornado, porque, porque ele é muito estruturado em função de, nem é em si a reivindicação, o caráter democrático do movimento social. Isso é mais combatido do que a própria reivindicação. É verdade. De aparecer
que a população está se manifestando. Então, agora, uma coisa é se fazer presente sempre. É verdade. E garantir que é muito difícil, porque as imagens, a forma como elas são montadas, sempre vão aparecer como que essas lideranças, e tem realmente pessoas infiltradas, gente, às vezes, que estão ligadas ao próprio governo ou à própria polícia, existe tudo isso no meio, né? E existem os mais exaltados. É né? verdade. Mas, quer dizer, a forma como o movimento é mais organizado, ele consegue se proteger mais. Né? Então, essa estrutura hoje que está se aprendendo mais também, porque é uma nova forma de reivindicação com todos esses elementos que nós temos hoje de comunicação, né? São outras pautas de luta, então também é um novo aprendizado. É uma coisa que, na sempre. verdade, essa coisa da internet, toda essa comunicação toda, deveria ajudar. Né? Felipe, a prisão e condenação de Rafael Braga é prova de autoritarismo, né, do Estado brasileiro, na tua opinião? Você acha que esse fato tem relação com racismo, por exemplo? Então, Rafael Braga é o único preso das jornadas de junho de 2013, né, quando nós fomos às ruas para lutar por diversos direitos, talvez um pouco de uma forma sem Você acha que uma pauta isso muito está clara, aberto né? à população, Felipe? Que muita gente sabe dessa prisão, dessa condenação? Acho que pouca gente, né? Não é muito veiculado, especialmente porque ele não é um ricaço, ele não é um político da ordem, né? Ele é um negro, pobre, morador de rua, né? Então, Sim. o Rafael Braga foi o único preso de 2013, da jornada de junho de 2013, pego com um pinho-sol, né? Com um produto de limpeza. Sim. E aquilo foi usado contra ele para dizer que ele queria causar um incêndio e, enfim, queria, né, causar alguma coisa ruim. E aí ele foi preso, julgado, pegou alguns anos de prisão. E eu entendo que sim, né? 11 anos de prisão, né? 11 anos de prisão, e aí, assim, isso tem relação com racismo? Eu acho que totalmente, né? A UFSCar, que é a Universidade Federal de Santa Catarina, fez uma pesquisa, né, em 2014, em que ela pesquisava o perfil das pessoas pegas em flagrante, ou a forma como os policiais militares dali de São Paulo, eles abordavam as pessoas, se elas eram brancas ou se elas eram negras, quem era o perfil daquele que era parado na rua para ser, né, revistado e tudo. E aí eles constataram que, assim, uma estrondosa maioria dessas pessoas eram negras, né? Porque se o negro está num ambiente elitizado, nobre, ele é o suspeito. Se tem um grupo de jovens em um carro e esses jovens são negros, eles também são suspeitos de que vão praticar algum tipo de violência, né? E não bastasse isso, né, as nossas instituições estarem eivadas desse tipo de racismo, né, e a PM não está isenta disso, né? Nós temos também os índices de violência praticados contra negros, né? Eu estou aqui com a folhinha do mapa da violência no Brasil, Sim. 2016, e ele coloca aqui que em 2014 foram assassinados, aqui a morte violenta, né? 60 brancos no estado de Alagoas, que foi um dos mais violentos, né, de 2014, foi o campeão. Então, em 2014, em Alagoas, foram mortos 60 brancos assassinados, né, morte violenta, e mortos 1.702 negros. Então, de 60 para 1.702, mostra que o perfil dos jovens assassinados é um perfil de pessoas negras. Né? Então, é bastante alarmante isso, né? E as nossas instituições, elas têm agido de uma forma racista, assim. Então tá, a gente vai para um rápido intervalo para a gente dar continuidade ao nosso diálogo plural de hoje. Fica aí. Voltamos com o programa Diálogo Plural de hoje, no nosso último bloco, que conversa sobre a importância dos movimentos sociais, com a presença de Gilmar Santana, que é professor doutor do Departamento de Ciências Sociais da UFRN, e com Felipe Tavares, que é coordenador de Educação e Formação Sindical do Sinteste-RN. Atos de perseguição política, muito comuns no período da ditadura, têm sido recorrentes contra os movimentos populares. Em âmbito local, não é diferente. Saiba mais na matéria de Ricardo Crust. Acompanhe. Atos caracterizados como perseguições e assédio moral são praticados cotidianamente contra os trabalhadores, especialmente os que atuam no movimento sindical.
É o caso de Juari Chagas, que chegou a ser demitido quando atuava na função sindical no Sindibancários RN. O processo administrativo que culminou com o meu pedido de demissão é mais um processo que tem a ver com a criminalização dos movimentos, com a perseguição aos ativistas, aos dirigentes sindicais, né? No meu caso específico, nós travamos uma luta que tinha a ver com um processo de reestruturação da Caixa Econômica, dos locais de trabalho, né, em que se centralizava serviços e que isso precarizava as relações, aumentava o processo de terceirização. Nós do sindicato desenvolvemos uma luta muito forte, né, e a partir daí houve aí todo um processo que combinou assédio moral e perseguição ao ativismo, à luta sindical. Após vitória na Justiça e ser reintegrado ao trabalho, Juari destaca que essa é uma conquista não apenas sua, mas também para as lutas sociais e dos trabalhadores. Felizmente nós conseguimos essa vitória na Justiça, que é uma vitória parcial, essa liminar que determinou a minha reintegração, mas por outro lado é também sim uma vitória muito importante, porque mostra que a luta pode reverter esses processos de perseguição, que lutar não é crime, que os movimentos sociais, que o movimento sindical deve seguir lutando em defesa dos direitos dos trabalhadores. Nós, evidentemente, estamos sujeitos a isso, sujeitos à perseguição, mas em momento algum a nossa postura foi uma postura de desistir da luta, de abandonar a luta, muito pelo contrário. Outro caso de perseguição, dessa vez por atuação político-social, foi o do assessor jurídico Nereu Linhares, recentemente afastado do Instituto de Previdência dos Servidores Estaduais, IPERN, onde atuou por mais de 3 décadas. Nereu foi transferido da secretaria por divergências com a administração por seu posicionamento contrário à reforma previdenciária. Eu tenho uma atuação muito presente junto aos sindicatos, certo? Eu sou a pessoa que faço as palestras hoje sobre a questão previdenciária contra a PEC 287, que o governador é a favor, né? Tanto que o filho está aí votando a favor das reformas. E, evidentemente, eu desagradei. De repente, você se vê removido sem nenhuma justificativa. A única justificativa é que estava precisando de alguém, né, de um assessor jurídico na educação, para onde eu fui mandado. Mas acontece que esse assessor jurídico no Estado, ele está precisando em todas as secretarias. Nereu finaliza citando outros casos de perseguição que acontecem no governo do Estado. Muitos outros órgãos têm registrado isso. Então, a Secretaria de Saúde, por exemplo, já tem vários relatos de servidores que foram até agredidos praticamente por chefes. Tem a questão de se tentar impedir o trabalho dos sindicatos, ou seja, os chefes de instituições, né, os representantes, eles querem ditar os limites do sindicato. Tá aí, Felipe. O fato de haver estabilidade no serviço público torna mais difícil a existência de abusos que configurem assédio moral e repressão à atividade sindical? Olha, acho que o próprio vídeo do Juari e do Nereu, que são ativistas políticos, né? Inclusive nós costumamos participar conjuntamente de atividades, né? Recentemente contra a reforma da Previdência, trabalhista, né? E terceirização, mostra que não, né? Talvez seja ainda um pouco mais fácil fazer movimento sindical sendo servidor público do que trabalhador da iniciativa privada. Sim. Mas o ataque que está vindo contra os movimentos sociais, contra os ativistas políticos, contra os trabalhadores, né? Ele, nesse sentido, ele é muito democrático. Por exemplo, o STF recentemente dificultou muito que nós façamos greve, porque se a gente fizer, vai ter o corte de salário, né? Houve a aprovação da lei antiterror, em que militantes políticos podem ser pegos por essa lei e acusados de praticar atos terroristas, Sim. né? Teve a demissão do Juari, que ele foi readmitido recentemente, mas ele foi demitido da Caixa Econômica, né? Em São Paulo, Marzene Pereira, que era da Sabesp é o correspondente, é Caerne lá, só que uma parte já privatizada, ele denunciou o governo Alckmin pela falta de água, né, que estava acontecendo em São Paulo ano passado, retrasado, né, e por conta disso ele foi demitido, né. Então as perseguições no serviço público, elas existem, são abundantes pelo Brasil, nas universidades vários sindicalistas respondem a processos administrativos, né, e esse ataque ele vem para todo mundo, né. Gilmar, o direito de greve é assegurado pela Constituição e em função da greve de policiais militares no Espírito Santo, né, que teve um grande problema, infelizmente, no Estado em relação a isso, que foi no início do ano, o presidente declarou que encaminharia um projeto chamado de projeto disciplinar. Como é que isso pode afetar a atuação dos trabalhadores
nas lutas sociais, né? Aquela linha tênue que a gente falou no bloco passado, não é isso? Sim. É aí um pouco isso que o Felipe já apontou agora, quer dizer, essas atitudes que têm acontecido bem recorrentes, elas já são essas formas que disciplinares de uma repressão, é uma punição e se não se coloca que seja isso. E, na verdade, pensar isso é extremamente negativo. Né? É uma forma assim, né, disso virar uma lei, né? O que é esse disciplinar. Então, seria uma ditadura camuflada, né? Não, eu acho que até mais, acho que já é mais evidente até, porque o que nós tivemos? Nós tivemos, depois do golpe militar, até a abertura política, e todo o processo democrático que nós vivemos dos anos 80 até agora, nós tivemos uma participação muito grande de vários setores da sociedade que não participavam antes. Tanto setores de classes populares quanto setores de camadas médias. O que nós tínhamos, então, isso criou também, por pouca que seja ainda a informação que as pessoas tenham, criou um espírito de democracia, um espírito de participação diferente daquilo que nós já vivenciamos em outras décadas. Então, o que acontece? Esse caráter disciplinar que possa aparecer em forma de lei, ele vai ser claro, ele vai ficar mais claro que é uma repressão e que é cercear o movimento. Então, eu acho que isso hoje, por aqueles que já estão mais informados e por aqueles que estão menos informados, isso vai ficar mais evidente. Então, acho que o quadro de reação é outra. É um quadro negativo, né, porque, na verdade, já existem certos mecanismos dentro das leis, né, que podem ser acionados. Né? Quando o tribunal decide que a greve é ilegal, está lá ainda isso. Né? Então, aí, quando é que ela é ilegal? A que ponto? Quando começa a realmente atingir a ferida do problema. Então, essas coisas de se pensar, na verdade é isso, o discurso é esse, vamos enrijecer mais. Mas isso já é um processo do que a gente vem vivenciando desde o ano passado, principalmente. Quer dizer, isso na verdade é só um desdobramento. Não é assim, falar assim, os movimentos até agora agiram de uma forma mais regular, normal, e agora eles estão muito ofensivos ou estão muito radicais, então vamos controlar. Não é isso. Porque o discurso que aparece é esse. Parece assim, que o Estado foi tolerante e que aí, óbvio, que o discurso vai ser o quê? Em nome do benefício, né, do funcionamento dos serviços para a população, nós vamos enrijecer mais. Esse vai ser o discurso que vai passar a entrar na mídia. Mas na prática, ele é justamente evitar que se expanda a qualidade dos serviços, que se evite uma greve, na verdade, uma manifestação. Os movimentos de uma forma geral. Os movimentos de uma forma geral. Professor, muito obrigada. Infelizmente, o nosso tempo é muito curto para falar sobre esses assuntos que tanto interessam para a gente, mas muito obrigada pela presença aqui no nosso programa. Felipe, mais uma vez, aqui no Diálogo Plural. E você de casa, se quiser mais informações sobre esse tema, sobre outros, entender mais sobre a questão dos movimentos, acesse as nossas redes sociais, acompanhe as atualizações no nosso Twitter, o @SintesteRN, no nosso site, o www.sintestrn.org.br, ou na nossa página do Facebook, que é o facebook.com/SintesteRN. A você um ótimo final de semana, um ótimo sábado e até a próxima semana, se Deus quiser. Tchau, tchau.